O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. O amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos agora o nosso irmão William, encarregado dos ensinamentos da noite, e mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, William. Por favor, William, o microfone está aqui, ó. Liga para ele, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje, o convite, a presença de todos, fazendo possível esse nosso encontro tão importante, né? Depois dessa introdução maravilhosa, então, depois dessa mensagem, dessa canção, que tem tudo a ver com o que a gente propõe estudar aqui na noite de hoje, né? Com certeza estamos muito bem preparados para as reflexões da noite.
E essa oportunidade, como a gente comentava, né, é tão importante da gente trocar ideias, da gente refletir, da gente se encontrar, estudando os mesmos assuntos que já estão aí propostos para a gente há tanto tempo, né? Jesus trouxe para a gente, e a doutrina espírita veio trazer luz, né, para a gente entender melhor. E cada vez que a gente estuda uma passagem, né, um livro, a gente entende um pouco melhor aquela passagem que a gente está lendo, né? Só de estudar sozinho a gente já entende um pouco melhor. Lê uma vez, lê duas, três, a gente vai compreendendo melhor. E quando a gente se reúne em grupos de estudos, né, é uma oportunidade ainda mais enriquecedora, porque às vezes uma palavra posta de uma forma diferente, né, um entendimento diferente, sempre ajuda a gente a ir completando o entendimento das coisas. E na noite de hoje nós trazemos aqui um tema: espírito, corpo e mente, para a gente refletir. Espírito, corpo e mente. São três coisas diferentes que compõem o nosso eu. Eu vou falar algumas coisas aqui que às vezes vocês vão pensar, o William está viajando, né? Vou misturar aqui um pouco de espiritismo, um pouco de psicologia. É um assunto muito importante a gente pensar, principalmente num tempo desse em que a gente vem saindo aí do isolamento, a gente vem num tempo de aceleração dos pensamentos, né? A tecnologia, a informação tão fácil em nossas mãos, é uma fase de adaptação que a humanidade está passando, é importante a gente pensar nessas coisas. Então, também fruto do nosso estudo, né? do nosso entendimento, também isso é importante que se diga. Todos que vêm falar alguma coisa, né, ele está interpretando uma leitura, um estudo que ele fez, né? Por isso é importante a gente estudar, a gente participar dos grupos de estudo que as casas disponibilizam também para trocar ideias, para debater, para a gente ter uma boa base para interpretar o que é falado, o que a gente estuda, o que a gente ouve falar, né? Muito bem, mas para a gente começar aqui ilustrando essa questão, espírito, corpo e mente, vamos trazer uma analogia. Vamos pensar no aparelho celular. É como se o corpo fosse o aparelho celular, a casca ali, né? A tela, a capinha, tudo que compõe ali o nosso aparelho celular, né? É o nosso corpo, é o que está por fora, é a armadura, é o corpo físico. A mente, a nossa mente, é como se fosse a memória do aparelho. É como se fosse o chip que tem lá no aparelho celular, né? Quando a gente tira fotos, quando a gente grava as coisas, fica tudo armazenado na memória, né? Então a nossa mente é como se fosse ali a memória do aparelho, o chip. E o espírito é o software, né? Então alguns aparelhos o software é o Android, em outros é o iOS, né? Ali é onde está escrito o código, né? As instruções estão naquelas pecinhas que estão lá dentro. Está gravado ali as instruções de como é que esse aparelho vai funcionar. Então, o aparelho celular é um só, né? Mas ele tem lá a sua armação, a sua casca, ele tem a sua memória e ele tem o seu software, que é onde estão escritos os comandos, é onde as instruções. E nosso corpo, né? Nossa mente como sendo o chip, e nós espíritos como sendo o software, né? Por que a gente começou com essa configuração, espírito, corpo e mente? Porque nós somos primeiro espíritos, né? E nós temos um corpo, e esse corpo tem a memória, né? Está aqui a nossa mente, né? Então, a gente às vezes fala, né, por força de expressão, o meu espírito está em paz, que o espírito daquela pessoa siga em paz, né? Eu tenho paz de espírito, né? Como se o espírito fosse uma terceira pessoa. Não, o espírito somos nós. Nós somos espíritos. Nós temos o corpo, né, que é transitório, que ele vem aqui nesse mundo material para a gente viver as experiências aqui, e ele se vai também. E a nossa mente, né? Então, a cada experiência que a gente vai tendo, o nosso cérebro vai criando conexões. É químico isso, né? Ele vai criando lá, vai se ligando os neurônios, vai ligando e gravando ali aquelas experiências. E o nosso perispírito também grava conexões, né? O que é o nosso perispírito? É o envoltório do espírito, né? Como se
está como a nossa pele está para o nosso corpo, o perispírito está para o espírito. Mas nós não vamos entrar muito nessa questão. Vamos ficar nesses 3 aí, né? Corpo, mente e espírito. Como que a gente trabalha isso? Como é que eu percebo que eu tenho um corpo, que eu tenho uma mente e que eu tenho espírito? Como que é, né? Porque a gente age aqui no plano material como se fosse tudo uma coisa só. A nossa mente, ela pensa o tempo inteiro. Vocês conseguem parar de pensar? Não é possível. Já tentaram? Alguém já tentou parar de pensar? A gente não consegue. O tempo inteiro a nossa cabeça está pensando. E a gente confunde esses pensamentos com a gente mesmo. Nossa, eu não paro de pensar. Eu, espírito, não estou pensando. É a minha mente que está ali, né? Pensando e registrando e trazendo informações de acordo com as experiências que ela grava. E o que acontece com essas 3 coisas? Elas estão interligadas e elas têm que estar em equilíbrio. O espírito, o corpo e a mente têm que estar em equilíbrio. Quando um sobrepõe ao outro, esse desequilíbrio, ele colapsa o sistema, né? São as doenças, né? Doenças mentais, doenças que às vezes iniciam mentais e depois exteriorizam no nosso corpo, né? Então, a gente tem que tentar reconhecer essas 3 coisas para a gente buscar esse equilíbrio. Tá? Nossa missão é alcançar esse equilíbrio entre esses elos. Né? E o que a gente busca inconscientemente fazer. Né? Inconscientemente a gente busca o quê? Estar bem, estar tranquilo, estar satisfeito, estar em paz. Né? A gente busca essas coisas, né? Porque se tem alguma coisa incomodando a gente tenta se livrar daquilo para estar tranquilo, para estar em paz. Né? Então, instintivamente, sem perceber, a gente busca o quê? A felicidade. Né? Essas buscas aí, né? No fim é a felicidade, é estar bem, estar pleno. A gente busca isso sem, às vezes, perceber. E eu trouxe uma frase aqui de um filósofo norte-americano, o Eric Hoffer, que ele fala assim: a busca da felicidade é uma das principais fontes de infelicidade. Quanto mais a gente tenta buscar, a gente se concentra em buscar, mais a gente tem a infelicidade, principalmente quando a gente busca nas coisas, né? Em ter, né? Porque a gente acha que ter posses vai trazer uma segurança, né? Se eu tenho bens, logo eu não vou passar fome, logo eu vou ter os melhores recursos, se eu precisar de médico, vou ter os melhores médicos. A gente tem essa impressão que buscar os recursos aqui, né, no mundo material, vai trazer essa felicidade para a gente. E a gente vê que os problemas são muitos outros, né, e a gente não alcança essa felicidade. A gente passa buscando alguma coisa no mundo físico que já está em nós, espíritos. Né? A felicidade já está dentro de nós. E a gente passa a vida buscando ela fora. Aonde que está a felicidade? Como na leitura inicial, né? Na valorização do tempo. Né? A gente não valoriza o tempo. Né? A gente tem que estar bem a todo momento. Não só na sexta-feira, como o Domingos falou para muitos, né? Sextou, né? Enfim, né? A gente... tem gente que passa a semana assim, né? E às vezes, por muito tempo eu também passei, às vezes passo, não vou falar dos outros, né? Muito do que eu falar aqui, vou falar por mim, porque se eu estou falando é porque eu sei, eu vivi. Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, não dá essa impressão? Os dias passam lentos durante a semana, final de semana já foi, né? Quando vê, já acabou. Não, a gente tem que estar bem todos os dias, todos os momentos. Nós temos motivos para isso, para nos sentirmos felizes. A felicidade está dentro da gente. Né? E o equilíbrio das emoções é o que nos traz essa felicidade, porque a nossa emoção, ela toma conta da gente e a gente não se apercebe. Né? A felicidade é uma emoção, só que a gente deixa outras emoções tomar conta da gente, né? Da nossa mente. As coisas que estão registradas ali na nossa mente vão ditando algumas coisas que acabam tirando a gente do objetivo principal, e a gente acaba
valorizando algumas emoções que nos tiram do centro, não nos faz perceber, né, a felicidade e a paz perto da gente, né? A gente pode acordar, por exemplo, com os pássaros cantando e reclamar, mas já me acordaram esses passarinhos aí de novo, né? Ou eu posso dar graças a Deus, que natureza linda, maravilhosa, os pássaros estão cantando para mim, né? Meu filho pequeno, ele acorda assim, ele fala, ó, o passarinho está cantando para mim, papai, ó, já me acordou aqui. E está mesmo, é isso mesmo, a natureza está aí para nós, né? Deus nos oferece a natureza para a gente observar, para a gente contemplar, para a gente observar Deus, né, em todas as coisas. Então, como pensar sobre isso, né? Agora um pouco sobre a filosofia que a doutrina nos proporciona, né? Como a doutrina nos proporciona ver essas coisas, né? Sobre o que é a vida, sobre o que nós somos, sobre o objetivo da vida, o que fazer na nossa vida, como agir, para onde vamos, o que nos espera, por que sofremos, por que vivemos, por que morremos. Tudo isso a doutrina majestosamente nos oferece explicação, né? Para quê? Para a gente controlar as nossas emoções, né? Tendo esse conhecimento aqui, facilita muito a gente controlar as nossas emoções, né? Saber o que nos espera, né? Eu imagino que deve ser muito difícil para quem não crê em Deus ou para quem acredita que a vida é uma só, né? Viver pensando que tudo que acontece parece que assim, talvez a pessoa conte menos um dia, não mais um dia, né? Menos um, se perde alguém, ninguém perde, né? Mas se tem algum ente que deixa de estar participando nesse plano, né? Deve ser muito difícil. Então, assim, o que a doutrina nos proporciona é fantástico. Saber que somos espíritos, somos imortais, né? O que é o espírito imortal? Ele não tem fim, né? Ele teve um começo, mas ele não vai ter um fim. Nós somos imortais, nós viveremos para sempre. Diferente de Deus, né? Deus é eterno, não teve começo nem fim. Mas nós tivemos um começo, fomos criados, mas nós não teremos um fim, né? Faz muita diferença a gente saber disso, né? Que a gente vai ter o infinito do tempo aí para a gente aprender, para a gente vivenciar, né? Não viver querendo, nossa, eu tenho que ver, eu tenho que passear, eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar, eu tenho que ter a experiência de estar em tal lugar, de juntar as pessoas, é que ele corre, né? A gente, calma, né? A gente vai ter tempo, a gente vai ter muito tempo para a gente experienciar muitas coisas, né? E ainda sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. A gente tem que refletir sobre quais são as nossas necessidades reais aqui na vida. Que emoções nos dominam? Ou seja, né? Reconhecer primeiro as emoções, porque às vezes a gente não reconhece, né? A gente só vai, né? Como dizem os mais jovens, né? A gente só vai, não para pensar quais são as emoções que a gente tem durante o dia. Já pararam para pensar? Qual emoção mais a gente tem durante o dia? Já pararam para pensar sobre isso? Quais emoções nos dominam? Por que eu reajo desta ou daquela maneira? Quais são as minhas aspirações, as minhas metas, né? Tudo isso aí faz com que a gente viva a vida de uma forma ou de outra, a gente perceba as situações de uma forma ou de outra. E como fazer para observar as emoções, para observar os nossos pensamentos que estão ali na nossa mente, correndo, né, como plano de fundo, e a gente não está nem se dando conta. Como é que eu percebo que eu sou espírito? Eu tenho um corpo e uma mente que está ali trabalhando, quase que independente de mim. Através da meditação. A gente pode criar tempos para a gente mesmo, parar em silêncio, né? Se observar. A meditação é como a gente observar os nossos pensamentos de fora, né? Como se a gente não fosse esses pensamentos, e não somos. Somos espírito, né? Nós, espírito, observando ali aquela caixinha trabalhando. O que é que ela está dizendo? O que é que ela está pensando? O que está passando naquele momento? Porque esses pensamentos são os que geram as emoções. Penso, logo sinto, né? Então, pensou, já sentiu alguma coisa. E as emoções desencadeiam toda a nossa questão física e hormonal.
Então, se a gente está pensando bem, a gente está com emoções boas, nosso corpo está liberando hormônios positivos. Se a gente está aflito, atribulado, e aqueles pensamentos tomando conta do nosso ser, né? O contrário também, né? Aí as enfermidades, as dificuldades. Então, a gente tem um tempo para a gente, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, né? Não o tempo inteiro estar consumindo, né? Já catalogaram, o Augusto Cury catalogou uma doença nova que ele chamou da síndrome do pensamento acelerado. A gente está o tempo inteiro buscando informações, o tempo inteiro. Se a gente não tem nada para fazer, geralmente pega o celular, ou liga o computador, ou liga a televisão, e aquilo ali é o quê? Mais informação. A gente já está com a cabeça cheia de informações, o pensamento acelerado, e quando a gente tem um tempinho, em vez da gente cuidar da gente, a gente faz o quê? Mais informação. Então, estamos vivendo um momento que é uma transição, né? Nós saímos aí de um tempo em que a educação, ou o conhecimento, estavam nas bibliotecas e nos professores, né? Os alunos iam até a biblioteca para estudar, ou iam até a sala de aula, e os professores passavam conhecimento. Hoje o conhecimento está onde? Está no nosso bolso, né? A gente anda com o celular, o conhecimento está aqui, a gente tem o conhecimento a qualquer momento, né? Então, é uma fase de transição em que a gente tem que tomar cuidado e se atentar com isso. Está errado? Não está errado. É uma transição, mas a gente tem que se atentar e ver como que a gente está usufruindo disso tudo que está acontecendo. E aceitar, então, né? É aceitar, né? Isso que eu estou comentando, né? Da gente observar, né? E aceitar essa situação, né? Que não tem nada de errado, passa também pelo controle das emoções, né? Porque às vezes a gente não aceita muitas coisas, né? A gente tem uma tendência a querer fazer do nosso jeito. Pelo menos lá em Matão tem bastante gente assim, na minha família, começando por mim, né? Aqui eu não sei se tem. Tendência de querer fazer do nosso jeito? A gente tem essa tendência, né? Então a gente tem que ter calma também, paciência com o tempo das coisas, o tempo das outras pessoas, né? Às vezes a gente, nossa, eu queria que aquela palavra que foi falada, aquela música que o Domingos cantou, quem tinha que estar aqui para ouvir era a minha vizinha, que está lá, não tem amor nenhum para dar, ela é angustiada, ela que tinha que estar ouvindo aqui o Domingos cantar essa música sobre o amor, né? Para ela ia servir, para a gente não, né? Então, a gente, às vezes, tem essa tendência de olhar o fora e não olhar para dentro, e não se atentar nem o que a nossa mente está o tempo inteiro pensando, gerando emoções, e o nosso corpo está, às vezes, somatizando tudo isso aí, né? Então, é aceitar, né? Aceitar as situações, aceitar as pessoas, né? Aceitar a nós mesmos, porque às vezes a gente, sem perceber, a gente não se aceita, a gente às vezes se maltrata, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que não deu certo, a gente se castiga, né? De pensar, mas por que eu fui fazer isso? Como que eu fui fazer isso? Né? E às vezes a gente também acha que está sempre certo, o que também não é correto, né? Às vezes a gente se engana também, né? Então tudo isso aí são coisas para a gente pensar. Admitir que a gente erra e está tudo bem, né? Que a gente tem defeitos e está tudo bem, é assim mesmo. Por quê? Somos o quê? A mente, o corpo ou o espírito? Somos o espírito. E o espírito foi criado simples e ignorante, né? Deus criou a gente simples e ignorante. É um chip novo, né? Para a gente colocar vivências ali, a gente aprendendo. Então, a gente errar é normal. Está tudo certo, né? Não existe pecado, né? Não existe nenhum mal. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre essa questão. Mas está tudo certo, né? A gente ter defeitos, a gente ter problemas, doenças, somatizar, não conseguir entender essas coisas, né? Não conseguir pôr em prática, tudo isso aí é normal, faz parte aí do processo, estamos vivendo para aprender,
né? Não vai ser nessa vida que nós vamos aprender todas as coisas. Já tivemos muitas oportunidades, vamos ter muitas ainda, né? Então a gente também tem que ter cuidado com essa autocobrança, com essa autocrítica que também prejudica a nossa saúde emocional. Mas a gente está sempre precisando se renovar. Para aprender todas as coisas que a gente tem para aprender, a gente tem que se renovar sempre, né? Porque senão, o que está ali no chip não vai mudar, né? Enchi meu chip lá do celular de fotos, de 1990. Nem tinha celular ainda, eu acho, né? Um pouquinho mais para frente. Dos anos 2000 e pouco lá, enchi. E depois, né, não tirei mais, porque encheu o chip, né? A nossa mente encheu e está lá com aquele tantão de informação e não sai daquilo. Faz bem, né? Eu preciso fazer o quê? Queimar essas fotos para renovar o chip? Não, posso aumentar a minha memória, né? Expandir o espaço, começar a aprender coisas novas, né? Passar a ler um livro novo, né? Frequentar uma outra reunião de estudo, né? Eu já venho em uma, estou aprendendo ali, vou começar a ir na outra, começar um curso novo, né? Aprender a meditação, a se cuidar, né? Buscar alguma coisa para a gente mesmo, porque às vezes a gente vive para o corpo, que não somos nós, às vezes a gente vive para o outro, que também não somos nós, né? E às vezes a gente vive para o ego, né? Para a mente que aprendeu que algumas coisas é o certo, que aquela imagem é o certo, que aquelas coisas a fazer é o certo, né? Às vezes a gente precisa esvaziar a xícara, né? A gente está estudando o Médico Jesus lá no Bezerra, né? Um livro muito bom também que a gente indica. E tem uma passagem lá que ele fala que às vezes a gente precisa esvaziar a xícara, né? Porque a xícara, quando ela está cheia, se por mais, ela vai transbordar, né? E não vai mudar o que está lá dentro, né? Então, às vezes, a gente precisa reciclar. E a pandemia foi uma oportunidade e tanto, né? Quem passou a pandemia inteira só reclamando, perdeu uma oportunidade. Porque talvez a gente não vai ter uma outra oportunidade de viver isso que a gente viveu ali, né? Foi difícil, foi sufocante, foi doloroso, né? Tudo isso, mas foi uma oportunidade que a gente... E cada um teve uma oportunidade diferente, né? De aprender coisas diferentes. Ninguém viveu uma situação igual, né? Então, olha que importante a gente respeitar o outro, né? O que o outro viveu, o que o outro pensa, né? Como somos universos diferentes, né? Então, é o que eu estou propondo aqui? O autoconhecimento, né? A gente buscar o autoconhecimento. É o conhece-te a ti mesmo, né? E aí, de novo, em linha com o texto inicial, do livro Orai e Vigiai, né? O nome do livro. Então, o autoconhecimento é a recomendação de Jesus, orai e vigiai, né? Orai, você se colocar em situação de contemplação, de conexão com Deus, e vigiar o quê? A mente, né? Os pensamentos, né? Que a gente está falando aqui, é um ser à parte, gente. Façam a experiência. Se vocês começarem a fazer essa experiência, vocês vão ver que é um serzinho à parte, é um motorzinho que gira ali e a gente não se dá conta de tudo que passa ali. E aí quando a gente começa a fazer esse treino de autoconhecimento, de meditação, a gente começa a observar num segundo plano. A gente começa a ver, opa, não sou eu, é a minha mente com as minhas experiências, com as minhas vivências lá da infância, às vezes, registros que estão ali desde a infância, que criam as nossas crenças, né? O que são as crenças? São coisas que a gente acredita ser verdade, porque a gente teve uma experiência e aquilo ali registrou, ficou ali, né? Como colocar o dedinho na tomada. Quando o pequenininho vai lá, põe o dedo, opa, você fala, não põe o dedo na tomada que dá choque. E a criança está sempre ali rodeando. Não põe o dedo na tomada que dá choque. Ela ainda não tem essa crença, ela não aprendeu. O dia que ela põe, aí registra. E fala, agora eu sei o que é o choque, né? Então, assim é. E tem coisas que ficam registradas na nossa mente, desde lá da infância, e que são as crenças que, às vezes, dominam a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa forma de agir, mas que são realidades vividas lá atrás, não são mais a verdade de hoje.
Hoje nós somos adultos, nós temos uma oportunidade diferente de aprender e de tomar conta de nós mesmos, né? Às vezes a insegurança dos pais lá da infância fica registrada e a gente se torna um adulto inseguro, né? Mas essa insegurança é lá dos pais, né? Porque o medo às vezes toma conta da gente, né? E ele é importante também. Ele só não pode tomar conta da gente, né? Porque às vezes ele impede a gente de fazer coisas importantes, né? Então, esse conhece-te a ti mesmo, é o que a gente propõe para fazer esse equilíbrio aí entre a mente, o corpo e o espírito. E quando a gente conseguir essa maestria, né? Não precisa ser para essa vida a maestria, nós precisamos começar, né? E a gente vai chegar lá. Quando a gente conseguir isso aí, a gente vai conseguir uma coisa muito importante, que é o amor próprio. E aqui parece um pouco antagônico, né, com o que a religião nos propõe, né, de auxiliar o próximo, de ajudar ao próximo, de se doar para o próximo, né? Parece um pouco antagônico eu pensar que eu tenho que me amar, né? Mas vamos pensar aqui no que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Acabou sendo o mandamento. Ele resumiu os 10 aqui, né? Começaram a fazer um monte de pergunta para ele lá, mas e qual é o mandamento, e não sei o quê, tentando fazer uma pegadinha para ele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui está tudo resumido. Como é que eu posso amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amar? Então a gente tem que se cuidar primeiro, para depois a gente poder pensar em cuidar do próximo. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar do próximo? Né? Se o meu pensamento está ali acelerado o tempo inteiro e a impaciência dominando, sendo a emoção que domina o meu dia, quando alguém passa do meu lado precisando de alguma coisa, eu não me apercebo, porque eu estou dominado ali por aquela emoção, por aquele pensamento, por aquela situação. E se a pessoa pedir e eu estou irritado, eu vou conseguir fazer o bem para essa pessoa? Ou eu falo, não, agora eu não posso, agora eu não estou bem, agora não, né, outra hora, né? Então a gente tem que cuidar da gente primeiro, para depois a gente cuidar do próximo. Se eu estou bem, se eu cuido de mim, né, se eu estou em paz comigo mesmo, né, e alguém pede uma ajuda, ou mesmo alguma coisa acontece, você toma uma fechada de carro no trânsito, alguma coisa, se você está bem, você vai pensar, tadinho, né? Talvez ele está com pressa, ele não aprendeu ainda, né? Olha, eu aqui estou tão bem, nossa, o dia que ele aprender a estar calmo assim como eu estou, ele vai descobrir a felicidade. Mas se eu estou também atropelado, né? O que eu vou fazer? Vou agir da mesma forma, né? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou provocar, vou fazer uma ofensa. Então a gente tem que estar bem para fazer bem ao próximo. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. A gente tem que ter autoestima, amor próprio, porque ninguém dá o que não tem. A gente tem que se encher de amor verdadeiro, estar bem, porque assim a gente vai cuidar de quem está ao nosso redor também. E não é egoísmo, viu, gente? O que mais que a gente pode fazer para si mesmo? A autoaceitação, o auto-perdão, né? Ser compassivo para com a gente mesmo, né? Quando a gente faz alguma coisa que não deu certo, a gente tem que se perdoar, dar risada da gente mesmo, né? Falar, mas olha eu, né? O que eu fiz? Não, geralmente, às vezes a gente, né, aquele orgulho, né? Deixa eu esconder aqui que eu fiz aqui, né? Para ninguém ver que eu fiz errado, né? Que eu vou ficar com vergonha do que eu fiz, né? Não foi legal. Não, a gente tem que dar risada, porque é normal errar. Tá tudo bem. Lembram que a gente é espírito imortal, mas que Deus criou a gente simples e ignorante para a gente aprender as coisas. Então está tudo certo, a gente está aprendendo, a gente tem que praticar o auto-perdão, né? E quando a gente pratica o auto-perdão, quando a gente começa a se perdoar das coisas, a gente começa a perdoar o outro também. Por quê? Quando a gente cobra, é crítico demais com os outros, é o que a psicologia entende como sendo projeção. A gente projeta no outro aquilo que a gente não admite na gente mesmo. Se eu sou uma pessoa que cuido muito de assear as coisas, de limpar, de deixar tudo sempre muito limpo, se eu vejo alguém que suja, logo falo, mas é um porcalhão, né?
Por quê? Eu cuido muito nisso, eu sou muito crítico comigo mesmo, às vezes me cobro e me coloco em situação de fazer muito bem aquela situação, às vezes até demais do que devia, né? Me cobro muito daquilo. Quando eu vejo alguma pessoa fazendo o contrário, eu não aceito, eu falo, tá lá ele, olha só que sujão, né? Então isso é a projeção. Isso, estou dando um exemplo, em quase tudo é assim. E se a gente começar a observar a nossa mente trabalhando, a gente vai começar a observar isso. Quando a gente está criticando alguém, geralmente é alguma coisa que a gente se cobra bastante para não fazer. Então é projeção, né? A gente se critica muito, a gente se cobra, a gente se policia e é muito crítico de nós mesmos, né? Então quando a gente passar a se cuidar melhor nesse sentido, ser mais tranquilo com a gente mesmo, ser mais complacente com a gente mesmo, a gente vai passar a ser menos crítico do próximo também. Experimentemos, é muito bom fazer esse exercício. E o que desejamos fazer com o próximo, temos que fazer com a gente antes, né? Se eu desejo fazer o bem para o próximo, se eu desejo ajudar o próximo, eu tenho que me ajudar antes, né? A gente tem que se perdoar, se autoconhecer, se cuidar, né? Cuidar do corpo também, né? Mas não é o cuidado para a estética, né? É o cuidado para a saúde, né? A estética é importante? Lógico, a gente não quer escandalizar ninguém, né? E o próprio Chico não abria a mão da peruquinha dele, né? O Chico usava a peruquinha dele lá, que ele falava que ele não queria escandalizar as pessoas com a feiura dele, né? Então, ser muito simples, né? Que tinha um outro intuito, né? Talvez não é que ele queria estar bonito, ele pensava tanto no outro, né? Mas é um outro nível, né? A gente ainda tem essa dificuldade. Então, como é que eu posso fazer para começar esses exercícios? Como a gente vinha falando, né? A nossa mente, ela cria lá as crenças, de acordo com os nossos pensamentos, ou por traumas, ou por vivências, né? Ou por hábitos, né? Então, como é que eu posso mudar a minha experiência, né? Ou por um trauma, não queremos, mas se a gente não muda, a vida acaba nos trazendo experiências dolorosas, né? O sofrimento vem, muitas vezes, para dizer que a direção que a gente está tomando não é a direção certa. Nunca é castigo, né? Deus não castiga ninguém. Não seria justo. Se Ele fez a gente simples e ignorante lá, com um chip zerado, como é que Ele ia querer que a gente fizesse as coisas tudo certo? Não seria justo, né? Não. Então, Deus não castiga. Então, a gente pode colocar experiências novas na nossa mente, situações novas, não pelo trauma, mas sim por hábitos. A gente pode começar criando mini hábitos. É difícil mudar de um dia para o outro, começar a fazer um negócio, né, que eu sempre quis ler livros, né, mas eu não consigo, eu leio uma meia página, eu já estou dormindo, já estou com sono. Criar mini hábitos. Se a gente não consegue ler 5 páginas um dia, mas eu tenho vontade de ler um livro, vamos começar com um parágrafo por dia. Olha, então, quando vai ser? Né? Para criar a meta, você tem que criar o como você vai fazer e saber aonde é que você quer chegar. Então, se eu tenho muita vontade de aprender lendo livros e não consigo, bom, eu vou ler um parágrafo por dia a tal hora. Quando eu acordo, ou antes de eu dormir, ou no meio do dia, não sei. Aí a gente se programa. Eu vou criar um mini hábito, né? E depois de alguns meses praticando qualquer coisa que seja uma caminhada, que seja uma leitura, que seja um exercício, a gente não nasceu aqui dentro do centro. Mas como o Domingo falou, ele adora vir. Mas ele aprendeu isso, né? Não sei se você é espírita de berço. Então, ele não veio aqui desde quando ele nasceu. Algumas crianças já vêm, né? Então, aí para eles é outra situação. Mas como que a gente criou esse hábito, né? Vindo, né? Talvez em algum momento alguém convidou a gente ficou meio assustado, não vou lá não sei o que acontece lá, né? Tenho medo, tenho receio, vai que eu entro lá, sai um espírito atrás de mim, né? Centro espírita, né? Que negócio que é esse, né? Deve ser meio esquisito, eu não sei se eu vou.
Mas eu tenho curiosidade de saber, né? Ah, então eu vou. Aí você vê um dia, você fica meio assim, né? Senta lá na última cadeira, meio que perto da porta, para se acontecer alguma coisa, já sair correndo, né? Aí no outro dia já vem e fala, até que foi bom, né? Tá gostoso, clima bom, voltei para casa mais tranquilo, mais sereno, dormi bem essa noite, rapaz. Foi bom, fala, aí vou de novo. No outro dia fala, o que ele falou lá, agora eu entendi, a minha grande dúvida da vida, olha, aquilo lá faz sentido mesmo, não é que é, e vai. A gente criou um hábito, pronto, a gente vem com gosto, né, com a emoção positiva, né, a gente cria uma emoção positiva e a gente fica bem. Então a gente pode criar mini hábitos, vamos pensar nisso. E a gente tem motivos de sobra para sempre estar bem, né, que a gente falou lá no começo, sobre a questão do bem e o mal. Porque tudo sempre está bem, né? Nunca está ruim. Na verdade, a gente às vezes não tem olhos para enxergar o bem em todas as coisas. É um pouco polêmica essa questão, e ela é filosófica no Espiritismo, né? Tem algumas frentes que entendem, e até se a gente lê nos livros, tem essas duas versões aí, de que o mal, por exemplo, o mal é a ausência do bem, né? Mas é uma situação figurada, né? Onde não tem o bem, logo é o mal, né? Mas na Gênesis tem uma passagem que fala assim, o mal é a ignorância do bem. Aí mudou tudo. O mal é a ignorância do bem. Porque vamos pensar, na primeira proposta, né? O mal é a ausência do bem. Então, Deus criou tudo. E tudo que Ele criou é bom. Se o mal é a ausência do bem, então tem um lugar ali que Deus não está. Faz sentido? Então, ali o bem não está ali. Então, se ele não está ali, é o mal. Se o mal está ali, logo não é Deus. Se Deus não está ali, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, então. Se ele não está em todos os lugares, ele não é onisciente, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Se ele não sabe o que está acontecendo ali, ele não é todo-poderoso, ele não pode tomar conta e tomar uma providência sobre aquele lugar. Então, faz mais sentido a gente pensar mesmo nessa colocação, que o mal é a ignorância do bem. É quando nós ignoramos que o bem está ali. Eu olho e falo, nossa, ali não está legal. Ali é o mal. Mas é porque a gente ainda ignora, a gente ignora no sentido de não reconhece que ali também está o bem. O bem está em toda parte. O que a gente acha que é ruim, que é o mal, mesmo esses hábitos, essas crenças, essas coisas que a gente está propondo mudar, está tudo certo. Não tem mal nenhum. E se a gente for embora daqui hoje e não conseguir colocar ainda dessa vez em prática, está tudo bem também. Nós vamos ter outras oportunidades, né? Não tem nada de errado. Em tudo está o bem. No sofrimento está o bem, né? E é difícil para a gente, às vezes, reconhecer, né? Na doença, né? No sofrimento, né? Mas tudo tem uma finalidade útil, né? É nos fazer caminhar. O sofrimento, costumo dizer que é o último recurso. Deus já tentou de todas as outras formas nos colocar no caminho reto, no conhecimento, mas às vezes a gente tende a pegar aquele atalho sempre, né? Aqui é mais fácil, aqui é mais fácil. Uma hora o atalho corta e a gente fica perdido e a gente tem que se reencontrar. Esse é o sofrimento, não é castigo. Todo sofrimento é temporário, todo sofrimento tem um momento de acabar e de terminar. Só que às vezes a gente se aflige tanto, né? E a gente faz ele se tornar maior do que ele é, porque a nossa mente, não nossa, a nossa mente está lá, né, dizendo coisas. Nossa, isso aí vai piorar, isso aí está ficando ruim, isso aí está virando uma bola de neve, isso daí eu não sei onde vai parar isso aí não vai dar problema grande, eu não sei o que vai dar. E aflição em não saber, em não confiar nas coisas, né? Então é a gente mesmo que provoca essas aflições, a gente faz o sofrimento ser maior quando a gente se aflige e não confia, né? Quando a gente não entende que em tudo a gente pode reconhecer a bondade de Deus. Porque Deus, ele não nos livra das situações ruins, ele nos livra nas situações ruins, né? Ele não vai tirar a gente das situações complicadas, a gente vai viver situações complicadas, porque é aí que a gente exercita e se torna mais forte, né? Então ele não vai livrar a gente da situação complicada, a gente fala, Deus me livre, né?
Ele não livra, não. Da situação, não. Ele nos livra na situação. Ele nos auxilia na situação. Quando a gente não está bem, é o momento que a gente mais está sendo atendido, mais está recebendo auxílio, mais está recebendo bênçãos. Né? Tem uma passagem legal do Haroldo Dutra, né? Que ele comenta que um amigo dele, ele estava passando uma fase muito difícil, e aí um amigo dele que conhecia ele, sabia que ele não estava passando bem, né? Falou, também ia passar por uma situação, uma cirurgia aquela semana, alguma coisa assim, e pediu para ele, falou, Haroldo, nas suas preces você pede por mim, vou passar por uma cirurgia aí e tal. Aí ele falou assim, mas você sabe que eu estou em situação complicada, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo cuidar de mim, você pede para mim rezar para você? Eu falei, mas você está sendo muito mais assistido do que eu nesse momento, porque quando a gente não está legal, é o momento que a gente mais está sendo assistido. Porque Deus, não faz sentido Deus nos ajudar quando a gente não está precisando. Faz? Não faz, né? Então, quando a gente não está bem, a gente conseguir acalmar, praticar um pouquinho isso aqui que a gente está falando, acalmar um pouquinho a mente acelerada, os pensamentos, né? A gente consegue perceber essas coisas. É muito legal. Então, propor uma coisa agora para a gente terminar. Ó, braço direito para frente. Ó, agora cruza aqui, ó. Agora o outro braço, cruza, aperta, uma mexidinha assim. Sentiram-se bem? Sintam-se abraçados por mim e por vocês, principalmente por vocês. Façam mais isso. Abracem-se. Deem tapinha nas costas quando fazer alguma coisa de errado. Siga em frente. Amemo-nos. E a gente vai conseguir amar o próximo também com mais facilidade. Agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade, pelo carinho. E que a gente possa estar reunidos em novas oportunidades. Que assim seja.